Você sabe qual é o verdadeiro discípulo de Jesus? Aquele que se parece com ele e que faz a vontade dele? Fique comigo que nos próximos minutos eu quero falar um pouquinho a respeito desse assunto. Fala gente, como vocês estão? Meu nome é Robert e no vídeo de hoje eu quero falar sobre quem é o verdadeiro discípulo de Jesus. Eu quero tomar como texto base o texto que está em João 13, versículo 35. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A maioria de nós, para não dizer todos, ficamos impressionados quando lemos os milagres do Antigo e do Novo Testamento. Um maná caindo do céu, pessoas sendo curadas, ressuscitadas, tudo isso nos enche de empolgação quando estamos lendo o texto. O dom de cura é um dos dons mais buscados dentro do meio cristão, até porque quem não gostaria de aliviar a sua dor ou a dor do outro? E nesse meio, ao longo das eras, surgiram grandes homens de Deus que com muita fé curavam várias pessoas. Seja no Novo Testamento ou nos grandes avivamentos ao longo da história, grandes homens de Deus foram usados poderosamente para trazer alívio à dor do outro. Podemos ver ao longo da história que o dom de cura se constitui uma das melhores formas de evangelizar as pessoas. Foi assim com Jesus, com os apóstolos e com muitas pessoas ao longo das eras. Mas ainda assim, existe uma coisa que ao longo da história da igreja tem sido grandemente negligenciada: o cuidado. No início do livro de Atos, a palavra nos conta que algumas viúvas passaram a ser negligenciadas quanto ao cuidado. E mediante a isso, foram escolhidos 7 diáconos para que essas viúvas pudessem ser devidamente cuidadas. É interessante que no livro de Atos, no capítulo 6, no versículo 7, a palavra fala que o reino cresceu ainda mais quando essas viúvas foram devidamente cuidadas. Não é segredo para ninguém que, felizmente, a obra missionária tem crescido cada vez mais. Mas, infelizmente, em alguns lugares, uma vez que uma pessoa se converte ao evangelho e se torna membro de uma igreja, ele passa a ser negligenciado e muitas vezes não recebe o cuidado que devia. E muitos, depois de serem negligenciados, acabam muitas vezes parando de frequentar uma igreja, aumentando ainda mais o número de pessoas que param de frequentar a igreja. Ou seja, a falta de cuidado é um dos grandes problemas da igreja. No texto que lemos no início do vídeo, a palavra fala que seremos conhecidos como discípulos de Jesus quando amarmos uns aos outros. Quando Jesus comunica essas palavras aos seus discípulos, nós precisamos entender que esses discípulos já efetuavam todo tipo de cura. Os apóstolos não passaram a curar pessoas depois do Pentecostes, mas desde o início do ministério de Jesus, eles já experimentavam todo tipo de milagre. Mas Jesus diz que esses discípulos seriam reconhecidos como discípulos quando eles amassem. Isso nos mostra que apenas fé não é suficiente. Tanto Jesus quanto Paulo nos fala disso. Jesus nos fala de algumas pessoas que vão chegar diante dele falando que fizeram todo tipo de milagre, todo tipo de cura, e Jesus vai falar que nunca os conheceu. Paulo também nos fala que ainda que tivéssemos toda a fé e não amássemos o próximo, isso não valeria de nada. Então, sem querer menosprezar a fé, até porque sem fé é impossível agradar a Deus, eu gostaria de chamar sua atenção para o amor. E especificamente para a demonstração de amor na forma de cuidado. Talvez a maneira mais pura e simples de vermos o amor seja em uma mãe cuidando do seu filho, ou de uma avó dando um doce para o seu neto, ou de uma criança brincando com seu cachorro. É claro que existem grandes demonstrações de amor, mas não é necessário que um grande ato esteja envolvido para que haja uma grande quantidade de amor. Mas é impossível amar alguém e não cuidar. É impossível uma mãe dizer que ama o seu filho e não cuidar dele. É impossível um filho falar que ama os seus pais e não honrá-los. Isso seria uma contradição imensa. E quando o cristianismo entra na discussão, isso não muda. Assim como a cura é um grande método de evangelismo, o cuidado também é. Talvez você não tenha fé o suficiente para acreditar no milagre, ou talvez os planos de Deus na sua vida seja algo diferente. Mas no que tange o cuidado, para todo mundo vale a mesma coisa. Nós precisamos cuidar um dos outros. É sempre a vontade de Deus que você ame o seu próximo. É sempre a vontade de Deus que você cuide de pessoas. Portanto, o cuidado é sempre o melhor evangelismo e é a maior demonstração de amor que existe. Nada é mais escandaloso do que o amor e nada é mais constrangedor no sentido positivo do que o amor. É impossível, uma vez que você percebe que está sendo amado por uma pessoa, permanecer apático, a não ser que você seja um psicopata. Pessoas cheias de defeitos se casam e elas permanecem unidas até a morte, porque o amor é mais forte do que tudo. Por isso, como igreja, precisamos cuidar um dos outros. É claro que amamos
quando as pessoas se convertem ao Evangelho e se tornam novas criaturas. Mas não podemos correr atrás de ovelhas perdidas e deixar as nossas ovelhas que já foram achadas se perder de novo. Por isso precisamos começar a cuidar daquelas pessoas que estão à nossa volta. Corra atrás daquela amizade que você deixou para trás e peça perdão. Comece a cuidar daquela pessoa que você sempre negligenciou. Comece a se importar com as pessoas. Será se vale a pena você conquistar todos os seus sonhos e não ter ninguém ao seu lado para comemorar com você? Talvez aquele discurso que diz: eu só ando com pessoas melhores que eu, para que eu me torne uma pessoa melhor. Será se esse conselho é realmente um bom conselho? Já pensou se Jesus agisse conosco dessa forma? Por isso, sempre pare quando uma pessoa pedir ajuda. Nenhum bem-estar seu é mais importante do que parar e ajudar uma pessoa. E muitas vezes temos perdido pessoas preciosas porque somos egoístas demais, ou porque somos orgulhosos demais para pedir perdão. Talvez nós andemos pelas ruas gritando que Jesus está voltando, ou talvez sejamos aquelas pessoas que brigam nas redes sociais por qualquer assunto, por política, por educação, mas talvez se estivéssemos cuidando dos nossos familiares, dos nossos amigos, das pessoas à nossa volta, talvez a gente verdadeiramente estaria fazendo algo pelo reino de Deus. Por isso, mais do que chamar a sua atenção para cuidar dos seus amigos, da sua família, eu quero te mostrar que o cuidado é a melhor forma de evangelismo. Ainda que você seja uma pessoa cheia de conhecimento bíblico, se você for um péssimo amigo, você não será usado por Deus para levar esse seu amigo para Jesus. Então entenda que o cuidado é a melhor forma de evangelismo que todos podem e devem fazer. Cuide de seus amigos, cristãos e não cristãos. Seja gentil, ajude as pessoas. Cristo conta com cada um de nós. Gerar vida no outro é o maior propósito de nossas vidas. Ajudar o próximo, cuidar do próximo, é isso que realmente nos faz feliz. Uma pessoa egoísta vive uma vida infeliz, porque a vida não consiste naquilo que você pode comprar, mas naquilo que você jamais perderá. A maioria de nós não será um Schindler ou uma Madre Teresa de Calcutá, mas todos nós podemos ser verdadeiros cristãos. E o único e mais difícil passo nessa tarefa é amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo para alguém que precisa ver essa mensagem. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, algum comentário positivo, deixa ele aqui embaixo. Ative também o sininho das notificações para que quando eu enviar os próximos vídeos, você seja notificado. E é isso, pessoal, nos vemos no próximo vídeo. Falou!